Aleluia, a paz do Senhor, irmãos. Abra sua Bíblia no livro de Esther, capítulo 2. Estamos, aleluias, felizes porque Deus tem nos concedido oportunidade de ainda estarmos na casa dele, cultuando e bendizendo o nome dele. Esther, capítulo 2, versículo 21. Você que não encontrou, continue procurando. Amém? Você vai achar. Amém? Capítulo 2, versículo 21. Quem encontrou, diga amém. Vamos colocar de pé para nós fazermos a leitura. Esther, capítulo 2, versículo 21, que diz assim. Pois se você quiser manter sua Bíblia aberta, para a gente estar acompanhando alguma leitura, se precisar, amém? Diz assim a palavra do Senhor. Naqueles dias, assentando-se Mardoqueu à porta do rei, 2 eunucos do rei, dos guardas da porta, Bigtã e Teres, grandemente se indignaram e procuraram pôr as mãos sobre o rei Assuero. E veio isso ao conhecimento de Mardoqueu. E ele o fez saber a rainha Esther. E Esther disse ao rei, em nome de Mardoqueu. E inquiriu-se o negócio, e se descobriu. E ambos foram enforcados numa forca. Isso foi escrito no livro das crônicas perante o rei. Capítulo 3. Depois dessas coisas, o rei Assuero engrandeceu a Amã, filho de Amedata, Agagita, e o exaltou. E pôs o seu lugar acima de todos os príncipes que estavam com ele. E todos os servos do rei que estavam à porta do rei se inclinavam e se prostravam perante Amã, porque assim tinha ordenado o rei acerca dele. Porém, Mardoqueu não se inclinava e nem se prostrava. Senhor, continue falando com o teu povo nesta noite. Usa a nossa vida por compaixão das tuas almas. Ó Deus, é que nós te pedimos e que cada palavra lançada venha cair numa terra boa e crescer e prosperar em nossas vidas e nossas almas, em nome do Senhor Jesus. Amém. Nós estamos diante aqui de um livro, que é o livro de Esther, um livro às vezes que é pouco pregado, né? E este livro, ele vai trazer bons ensinamentos para a nossa alma. Este livro, ele carrega o seu nome como Esther. E na Bíblia Sagrada, só há 2 livros com nome de mulheres. É o livro de Ruth e o livro de Esther. E essa história que está aqui, que nós lemos poucas linhas, seria viável se nós fizéssemos uma leitura mais expansiva, mas o tempo é curto. Para você entender o contexto dessa história, aonde nós lemos. Este período que viveu Mardoqueu, que viveu também o rei Assuero, e viveu também a rainha Esther, foi um período em que estava governando como império, o Império Persa. Você bem está, não digo cansado de ouvir, mas já está afinado com a história que nós às vezes falamos aqui, que Israel, Judá, quando foi levado cativo, ele foi levado cativo pelo rei da Babilônia, que governou muitos anos como o império mais forte. Todavia, com a morte de Nabucodonosor, os seus sucessores enfraqueceram o reino. Então se levantou outro império mais forte do que o babilônico, que era o Império Medo
persa, uma junção de dois povos. Porém, neste período que nós acabamos de ler aqui, que se encontra essa história, o reino persa se sobressaiu sobre o reino medo. E essa história, ela vai mostrar para nós que o povo de Israel ainda, os seus milhões e milhares, ainda estavam muitos deles espalhados pelas províncias que eram dominadas por Império Romano. Se você ler o livro de Esdras e Neemias, você vai ver que quando o Império Babilônico cai, várias pessoas, milhares, voltam para Jerusalém para reconstruí-la, a cidade, o templo, as muralhas. Todavia, milhares deles ficaram ainda em províncias governadas agora pelo império sucessor, o Império Persa. Muitos conviviam nessa cidade, porque cresceram nela, muitos nasceram nela e ali ficaram. Porém, era judeu, porém ainda era o povo de Deus. Eles estavam numa terra estranha, mas eles, aleluias, estavam ainda temendo ao Senhor. Eles estavam numa terra estranha, mas não deixaram ainda de, aleluias, de buscar ao seu Deus. A Bíblia então vai contar que quando esse Império Persa governa, o rei Assuero, ele faz um banquete, uma festa com longos dias, e os seus príncipes, as pessoas influentes do reino e das suas províncias desceram para a Pérsia, para ali festejar com o rei. Porém, a história vai nos dizer que quando chega um determinado tempo nesta festa, neste banquete, o rei Assuero manda chamar a rainha Vasti para adentrar aonde eles estavam, para ele mostrar a beleza da rainha para os seus convidados. Porém, a rainha Esté, ou seja, a rainha Vasti, que então ela se recusa a obedecer a palavra do rei e não quis ir aonde ele estava. O rei então, através dos seus conselheiros, depõe aquela rainha. Ela já não vai ser mais rainha. Eu vou acelerar o texto. Ela agora não é mais rainha, e o rei agora teria que escolher outra rainha para ficar no lugar de Vasti, porque Vasti não obedeceu à voz do rei. A Vasti está parecendo muito crente dessa sociedade moderna, que não quer também obedecer à voz do rei. É melhor fazer aquilo que o rei está pedindo, porque senão depois vem as consequências. Você deveria estar no lugar, mas não está, porque tu não está ouvindo a voz do rei. Entendeu a palavra do Senhor para sua vida? A Bíblia então vai dizer que se escolhem todas as províncias, eram cerca de 120 províncias, se escolhe mulheres, moças virgens de diversas localidades para fazer ali uma escolha de quem seria a rainha do rei, então queria ficar no lugar de Vasti. E interessante que Mardoqueu, ele era um judeu que criou Esther, que era sua prima, e ele criou ela como filha, porque com certeza, o texto não diz, mas Esther era órfã de pai e mãe. Ela, com certeza, os pais não estariam vivos nesse período da história, e Mardoqueu, como um homem bom, piedoso, parente de Esther, criou ela como filha, e ela tinha uma consideração por ele, porque quando ela foi desamparada, ele o amparou. Nós precisamos ter o espírito de Mardoqueu no nosso coração, de quando vê alguém desamparado, ei, meu querido, ter o amor de Deus em nossa vida, para que nós também venhamos trazer uma palavra ou um cuidado da parte de Deus para abençoar, porque Esther ainda, aleluias, pode abençoar a sua vida. Hoje a gente faz, amanhã nós recebemos, nós abençoamos hoje para ser abençoado amanhã. É a lei da semeadura, o que planta colhemos, aleluias, é o que plantamos, isso é o retorno. E Mardoqueu, a história vai nos dizer bem à frente o que aconteceu. Porém, a Bíblia vai dizer então que
ali dentre as moças do reino, se separa algumas para se apresentar ao rei, para se preparar para apresentar ao rei. E o texto vai dizer que as mulheres ficaram 1 ano se preparando para encontrar com o rei. 1 ano preparando para entrar na presença do rei. Olha só, as virgens ficaram 1 ano. As mulheres aí falam assim, eu preciso do spa. Pois é, elas ficaram 1 ano de spa. 1 ano. Passando óleo, sendo cuidada. Que mulher que não quer um negócio desse, né? 1 ano se banhando com as especiarias, com as perfumarias do reino. E a Bíblia vai dizer, 1 ano se preparando com os olhos, com a mirra para se encontrar com o rei. Você acha que nós vamos encontrar com o rei se não tiver preparação, irmão? Você acha que nós não tiver banhado de mirra, de óleo, cheio do azeite, cheio da presença, como uma virgem pura para encontrar com o noivo? Você acha que nós vamos conseguir entrar lá dentro para encontrar com o rei? Para o rei ver a nossa beleza, da nossa santidade, que de dele fluiu para nós, aleluia. Precisa, meu querido irmão, entender uma coisa: as moças se prepararam para encontrar com o rei, mas foi escolhida aquela que agradou o rei. Com certeza, meu querido, vai ser escolhido aquele que agradar ao rei. A Bíblia então vai dizer que quando as moças se apresentam após 1 ano, o texto vai dizer que Esther é escolhida. Não se achou beleza como Esther, de Esther. Aleluia. O rei Assuero escolheu Esther para ser a sua rainha. E o texto, ele vai narrando essa história. E quando nós chegamos no texto em qual nós fizemos a leitura, Mardoqueu estava ali assentado na porta do rei. Esther só preparou porque Mardoqueu estava na porta do rei. Esther só se preparou para ser rainha porque o seu primo, que criou ela como filha, ouviu de dentro da casa do rei, ouviu que o rei ia procurar moças virgens para ser rainha. E Mardoqueu, que era inteligente, falou: opa, minha sobrinha, a minha prima é linda, ela vai chegar lá. Porque tinha uma coisa, Mardoqueu era um homem de fé, irmão. A Bíblia vai mostrar isso para nós. E Mardoqueu, então, agora ele está de novo na porta do rei. Se eu fosse trazer um título para essa mensagem nesta noite, meu querido irmão, eu traria assim: fique assentado na porta do rei, não saia da porta do rei, não saia da porta do rei, porque a qualquer momento a porta vai se abrir, aleluia, e algo diferente vai chegar para ti. A Bíblia então vai dizer que quando Mardoqueu estava ali assentado na porta do rei, ele ouviu um assunto que 2 eunucos do rei, dos guardas do rei, Bigtã e Teres, estavam planejando matar o rei. Uma conspiração contra o rei Assuero. Porém, quando Mardoqueu ouve essa história, ele corre até Esther, que agora é rainha. A Esther agora está do lado do rei. Então, quando ele corre e fala para Esther, para avisar o rei, para checar esse negócio, para saber se é verdade, porque tem gente assim que ouve uma coisa e sai espalhando, né? O fofoqueiro, ele pega uma conversa no meio do caminho e leva aquilo e sai levando aquilo, distorcendo, difamando. Mas não, Mardoqueu ouviu e falou: pede o rei para investigar, para saber se é verdade, para não matar também homens inocentes. Então o rei manda checar e se descobre aquela inquirição, se descobre aquela
trama para assassinar o rei Assuero. E a Bíblia vai dizer no texto que nós lemos, no capítulo 2, versículo 23, que isto foi anotado no livro do rei, no livro das crônicas do rei. Entenda, isso foi anotado no livro do rei. Interessante que os reis, eles tinham escribas que anotavam os fatos, os acontecimentos daquela época. Então aquilo era anotado e arquivado. E a Bíblia então vai dizer para nós que aquilo foi anotado. Porém, depois dessas coisas, você vai ler no capítulo 3, que nós vemos aí, que o rei Assuero engrandeceu Amã. Entenda, o rei engrandeceu Amã. Amã não estava na história, mas ele aparece do nada. Ele aparece na história, e o rei deu autoridade para Amã. O rei pega Amã, coloca um anel no dedo de Amã e levanta ele sobre todos os príncipes que estavam debaixo da tutela do rei. Quando o rei faz isso com Amã, já tinha 5 anos que Assuero tinha, ou seja, que Mardoqueu tinha desvendado este caso. Do capítulo 2 para o capítulo 3 se passa 5 anos em média da história. Mardoqueu deu livramento para o rei, mas ele estava na porta do rei. Mas quem foi engrandecido 5 anos depois foi Amã. Amã era um dos príncipes do rei. Porém, aqui o texto vai dizer para nós que Amã, ele era descendente, ou seja, ele era filho de Amedata ou Agagita. Amã, que está também entrando nessa história, ele era descendente do rei Agag. Quem se lembra da história, que quando o Samuel chega diante de Saul e diz, vai, mate os amalequitas, extermina tudo, as vacas, os bois, as ovelhas, criança, adulto. Às vezes você pensa que Deus é ruim por fazer isso. Não, você sabe que o que os idólatras faziam com as crianças, com o bebê, queimavam e matavam o fogo e exterminavam milhares e centenas de crianças para os deuses idólatras deles. Por isso que Deus mandava exterminar os idólatras. Entenda, é por isso que Deus mandava. Porque não é porque que Deus é ruim, mas ele é porque queria exterminar o mal. E quando o Senhor usa Samuel para falar com Saul, extermina. Samuel não exterminou todos. E ainda ficou com as ovelhas, com desculpa para oferecer ao Senhor. Este é Amã do texto de Esther, do livro de Esther, o Agagita, era descendente do rei Agag. E sempre haveria guerra com Agag. Os amalequitas foram o primeiro a guerrear com Israel no deserto, quando eles saem do Egito e caminhando para Canaã. O primeiro exército que Josué enfrenta, na liderança de Moisés, mas o capitão Josué ele enfrenta, eram os amalequitas. Os amalequitas, o Senhor disse, eu vou riscar o nome dos amalequitas da história, mas aqui ainda tinha um pedacinho dele, aqui ainda tinha um povo dele nessa história. E este Amã, ou Agagita, ele era um homem honrado pelo rei. Ele era um homem que tinha autoridade do Senhor, do rei, aleluias. Porém, este homem tinha um coração mau. A Bíblia vai contar que Amã, quando ele saía na porta, aonde estava sentado Mardoqueu, ficava do jeito que estava. Mardoqueu, ele não se inclinava para Amã. Mardoqueu sabia que Amã era um Agagita, descendente de Amalequita. Mardoqueu sabia que ele tinha que se curvar somente diante de Deus. E então, quando Amã passava na porta, Mardoqueu ficava do jeito que estava, de pé, aleluias. Meu querido, em frente àquilo que não agrada a Deus, você tem que ficar de pé. Não se curve diante daquilo que desagrada a Deus. Não se curve diante daquilo, aleluias, que Deus já falou que isso era para ser exterminado da sua vida. Tem gente, meu querido, que qualquer coisinha ele está se inclinando por qualquer tipo de situação.
situação, ele já deixa tudo, ele abandona o barco. Mas a Mardoqueu, quando Amã vinha no seu tupete, no seu orgulho, Mardoqueu dizia: ei, meu querido, tu pode ser príncipe, tu pode se achar grande, mas maior é o meu Deus, e mesmo que eu tenha que morrer, eu não me curvo diante de você. Porém, quando Amã passava, ele observava que só o Mardoqueu que não se inclinava, irmão. Porque crente tem muito, mas aqueles que fazem a diferença são poucos. Igreja tem muito, irmão, mas lá em Apocalipse capítulo 2 e 3, eu vi só duas, irmão, que estavam no inteirinho que Deus queria, que é de Esmirna e Filadélfia. Igreja, denominação tem muita, mas um povo que vai subir dentro da igreja é catado a dedo, aleluia. Mas nesta noite, eu espero que o catado a dedo esteja aqui na morada do Altíssimo, rendendo glória a Deus, dando aleluia. É um povo que não se dobra, é um povo que não se curva, é um povo adorador, é um povo que está gemendo, está sofrendo, está faltando dinheiro, está faltando saúde, a porta está fechada, mas ele está crendo que a vitória dele vai chegar, aleluia, porque o Redentor dele vive. A Bíblia então vai dizer que quando Amã passa e vê que Mardoqueu não se curva, ele começa a ficar furioso com aquilo, porque até então ele passava meio despercebido, mas tinha uns outros que estavam ali perto da porta, que falou assim: olha, Amã, toda vez que você passa, todo mundo se dobra, mas Mardoqueu não. Todos se dobram, mas Mardoqueu não. E nós já falamos com ele, aleluia, mas ele nem dá ouvido. Falou: rapaz, tu tem que curvar quando Amã passar. Aí Mardoqueu está lá serinho, irmão, e o diabo está falando, e Mardoqueu está lá serinho. O diabo está lançando sete e você está serinho servindo a Jesus, irmão. O diabo está buzinando na tua orelha: sai da igreja, ei, vai curtir o mundo, vai para a prostituição, vai para essa vida de pecado. Mas tu, aleluia, no teu ouvido está ungido, não entra conversa fiada, ei, não, no teu ouvido está ungido, ninguém vai tirar você do foco, porque o teu foco agora é Jesus, o autor e consumador da vossa fé. A Bíblia então vai dizer que Amã começa a observar no capítulo 3, versículo 5, que Mardoqueu não se prostrava diante dele. Então ele se encheu de fúria. Então ele chegava indignado na sua casa, ele não tinha paz, porque, meu querido invejoso, ele tem inveja de você, não porque ele não tem, mas ele não quer que você tenha. O invejoso é dessa maneira, ele não quer não só o que ele não tem, mas ele quer tirar o que você tem. Às vezes você tem o menos que ele, mas ele quer te destruir, porque o invejoso é desse, o soberbo é esse. Mas a Bíblia diz que o soberbo precede a ruína, mas os humildes precedem a honra. E nesta noite eu estou pregando para o povo humilde, aleluias, que vão ser honrados pelo Senhor. Nesta noite eu estou pregando para um povo que se humilha, e Deus vos exaltará, irmão. Quando Mardoqueu está ali, Amã está tramando: eu vou acabar com ele. Irmãos, igreja é guerra, vida espiritual é guerra. Tu acha que servir a Jesus é coisa simples? Não, irmão. Há uma guerra espiritual travada para te arrancar da presença de Deus, para você perder a tua salvação. Há uma guerra travada contra a igreja, contra o povo de Deus. Ponha isso na sua cabeça. Nós não podemos brincar neste caminho que estamos trilhando. Nós não podemos nos curvar e nem dar ouvido.
Porque o inimigo ele está tramando o tempo todo contra esta igreja. O inimigo ele está tramando o tempo todo contra a tua alma. O inimigo ele vai para casa, mas ele não fica satisfeito porque tu vem na igreja adorar o Senhor. Ei, meu querido, o inimigo ele está tramando lá fora e olhando. Olha, ela foi na igreja hoje, ouviu aquela palavra. Na hora que ele sair, eu vou tomar a palavra do coração dele. Mas nesta noite eu profetizo na tua vida, esta palavra vai cair numa terra boa e vai produzir 30, 60, 100 por 1 na tua vida, e tu vai ver os frutos de Deus na tua vida. A Bíblia então vai dizer que acelerar, né, irmão, que a hora voa. Aleluia. Que Amã chega diante do rei e fala: olha, tem um povo aí nas suas terras que tem umas leis diferentes, que vai trazer problema para o teu reino. E ele tinha moral com o rei mundano, agora a sueira aplicando para a área mundana, a área ímpia. O rei, ele falou: pode limpar esse povo, pode acabar com esse povo. Você tem um anel, escreve cartas para todas as províncias, para que elimine esse povo aí que você está falando. E Amã ainda investiu milhares de talentos, ou seja, a Bíblia vai dizer que eu anotei, aleluia, cerca de, trazendo para o entendimento, 350 toneladas em média de prata. Ele investiu pesado para destruir o povo judeu. Ele falou: olha, rei, tem esse povo aí que tem umas leis diferentes, e eu vou dar muita prata, nós vamos investir muita prata para que nós acabamos com esse povo. Ei, meu querido, o inimigo tenta diversas maneiras, ele investe pesado para acabar com sua vida, ele investe pesado, mas não somente com sua vida, agora ele quer acabar com os judeus, não somente com Mardoqueu, mas também com os judeus. Você acha que o inimigo fica feliz e desviar um? Não, um é só mais um para ele. Ele quer a igreja toda desviada, ele quer um povo todo fora da presença de Deus, ele quer acabar com todo mundo. Se ele puder, ele fecha a igreja, ele manda parar o culto de pregação, de adoração a Deus. Mas Deus disse que as portas do inferno não prevalecerão contra a igreja do Senhor. Amã está planejando em enviar cartas para as províncias. E ao enviar cartas para as províncias, os judeus, no capítulo 4, você vai ver que quando o povo soube disso, tanto na capital Suzã da Pérsia, quanto também em todas as províncias que eram governadas pelo rei da Pérsia, os judeus, ao ouvir aquela notícia, começaram a entrar em pranto. Começaram a rasgar suas vestes, porque tinha se determinado um dia, daqui a um ano seria aquele dia para destruir o povo de Deus. Daqui a um ano, já Amã planejou, daqui a um ano, nessa data tal, vou destruir o povo judeu. A matança vai começar na hora que entrar o dia, vai entrar em todas as cidades que pertencem ao reino persa. Era da Etiópia até a Índia que o rei governava. Era uma província, eram muitas províncias, era um reino muito grande, era milhões de judeus que iriam morrer. Então, quando os judeus ficam sabendo daquilo, no versículo 3 do capítulo 4, diz que os judeus começaram com um luto muito grande, com jejum, com choro, com lamentação, e muitos estavam deitados em pano de saco. Mardoqueu pegou a sua veste de pano de saco, rasgou as suas vestes e vestiu pano de saco e jogou cinza sobre a cabeça e ficou pranteando e em jejum, em luto, pela rua fora, lamentando e clamando a Deus. Porém Esté ficou sabendo: olha, o teu primo Mardoqueu está lá no versículo, você vai ver isso no versículo 4, no capítulo 4, versículo 4, que quando ela sabe que Mardoqueu está naquela situação, ela corre e manda vestir Mardoqueu por vestes, e Mardoqueu veste decente. Mas, aleluia, Mardoqueu falou: eu não aceito. Sabe por quê? Porque há momento em nossa vida, irmão, quando você sabe que a situação está difícil, nos resta rasgar o nosso coração, nos resta colocar o pó, as cinzas, a humilhação de Deus sobre a nossa vida, nos humilhar diante de Deus, para que Deus venha mudar o cativeiro.
cativeiro. Ele não quis as vestes reais, porque tudo tem um momento na sua vida. Vai chegar o momento de Deus tirar esta vergonha e este pano de saco. Vai chegar o momento que Deus vai soprar estas cinzas com a brisa do Espírito Santo. Vai chegar o momento de Deus mudar o cativeiro, mas o momento agora da nação brasileira, o momento da igreja agora é rasgar teu coração diante de Deus, é rasgar com luto, com jejum, com pranto, com humilhação diante de Deus, para que Deus venha mudar o cativeiro. A Bíblia então vai dizer, aleluias, que Mardoqueu, ele manda a mensagem agora para a rainha Esther, e fala: Esther, interceda com o rei em nosso favor. E o rei mudar esse decreto que está para exterminar os judeus. O judeu sempre é um povo perseguido, irmão. A igreja agora também, ela tem essa, pegou isso dos judeus também, ela também é perseguida, né? Quando Esther manda a notícia para o Mardoqueu: não posso entrar na presença do rei se ele não me chamar. Porém, ele manda uma notícia para ela no 4, no versículo 13. Então disse Mardoqueu, que tornasse a dizer Esther: não imagine em teu ânimo que escaparás na casa do rei, mais do que todos os outros judeus, porque se você se calar neste tempo, socorro e livramento virá de outra parte. Mardoqueu tinha fé ou não tinha? Virá para os judeus, mas a tua casa, do teu pai perecereis. Quem sabe se para tal tempo tu chegaste ao reino. Entenda uma coisa, o sofrimento, aleluia, se Deus te colocou nesta posição que você está hoje, mas está passando dificuldade, entenda, fica nesta posição, porque nesta posição Deus te colocou para tu clamar o livramento para o povo de Deus. De ti virá o livramento, mas se tu não clamar, Deus faz até as pedras clamarem, diz a palavra de Deus. Quando ele fala para Esther: se tu que está aí dentro, Deus te colocou aí, Esther, é para agora, para ele te usar, para dar livramento, mas eu não posso, eu entrar eu morro. Mas se tu não entrar e morrer, vai morrer todo mundo também, e você também é judia. Ela fazia parte do povo judeu. O rei não sabia que ela era judia, porque ela não declarou que ela era judia. Ela foi escolhida, mas ela ficou como conselho de Mardoqueu: não declare que você é do povo judeu. Mas ela era judia. Porém, ela fala com o povo israelita e com Mardoqueu, pede o povo que está em Suzã para jejuar 3 dias, porque eu vou entrar na presença do rei. Se eu achar graça diante dele, aleluias, serei aceita. Se não, serei cortado. Porém, jejuaram, aleluias, elas jejuaram 3 dias, o povo dos judeus que estavam em Suzã. Ela também jejuou, e as moças que serviam com ela, e ela ia entrar no rei. Ela não poderia entrar sem ser chamada, irmão. Se ela entrasse sem ser chamada no aposento do rei, onde o rei estava, ela quebrava a lei. Mas aqui que entra a graça. Segundo a lei nós não entramos no céu, mas segundo a graça de Deus, segundo a lei nós não temos salvação, nós seremos condenados, porque a lei condena o pecador, mas a graça de Jesus apaga os pecados, justifica, é a propiciação, é segundo a graça. E Esther, ela consagrou, ela preparou o coração, as moças que estavam com ela também, porque nós temos que influenciar quem está em nossa volta. O povo lá fora na cidade também jejuava, aleluia. Entenda uma coisa, você nasceu para influenciar, não para ser influenciado. Você aceitou Jesus para influenciar. Aí a Bíblia vai dizer que quando, no capítulo 5, quando aconteceu no 3º dia, Esther vestiu suas vestes reais, e vendo o rei, que estava ele no pátio, ela chegou diante dele. No versículo
capítulo 5, versículo 2, e ela alcançou graça aos olhos do rei. E o rei apontou para Esther com o seu cetro de ouro que tinha na sua mão. Então ela chegou e tocou na ponta do cetro. E entenda que aqui ela foi aceita diante do rei, aleluias, porque o rei o abençoou com a graça. Agora entenda uma coisa, ela chama o rei, vou acelerar porque a hora já voou. O rei, ele é convidado para um banquete com Amã, e quando Amã, ele fica alegre, pois a rainha convidou ele para participar com o rei com um banquete. Ela prepara o banquete, o rei faz algumas propostas para a rainha, mas ela ainda está quieta, porque ainda não era o tempo de agir. Quando foi no outro dia, ela também convida novamente o rei Assuero e Amã para ir também novamente no banquete com ela. Porém, quando o Amã sai do primeiro banquete, ele está indo para casa, ele vê Mardoqueu, e quando ele vê Mardoqueu, ele vai triste para casa, ele vai aborrecido, e chega em casa, ele estava com a cara triste. A mulher dele fala: ei, por que tu está aborrecido? Por que tu está triste? Os amigos de Mardoqueu, de Amã, estavam tudo na casa dele, os amigos dele, a mulher dele chamava Zeres, estavam ali, aí eles deram um conselho para Amã: ei, Amã, faz uma forca e enforca Mardoqueu nela. E ele mandou fazer uma forca muito grande, irmão, para enforcar. Era 50 covos de altura, porque quando ele saiu do banquete, ele estava alegre, ele estava feliz. Mas quando ele lá ia embora do banquete, do primeiro banquete, ele viu Mardoqueu de novo. Entenda, o inimigo não tem raiva só de hoje. Amanhã, se o teu brilho do Espírito Santo estiver brilhando na tua vida, ele vai tramar contra ti. Toda vez que ele estiver sorrindo na presença de Deus e glorificando, ele vai tramar contra ti. E ele já preparou a forca, o laço do passarinheiro. Mas nessa noite está aqui o Deus que quebra o arco, despedaça a lâmina e queima os carros no fogo, aleluias, e corta o laço do passarinheiro. Não tem peste e nem, ei, meu querido, que voe na mortandade de dia que vai chegar na tua tenda, se não for a hora de Deus. Amã volta novamente, capítulo 6, para almoçar um banquete com a rainha e com o rei, e ele fica feliz com a situação, mas quando ele via Mardoqueu, ele ficava aborrecido. Entenda, quando ele está para ir para este banquete, aconteceu na noite ainda anterior do primeiro banquete, que o rei sonhou. O rei Assuero teve o rei Assuero perdeu o sono. O rei Assuero, no capítulo 6, vai dizer que ele perdeu o sono. E quando ele perde o sono, ele manda ler para ele as crônicas, aquele livro que foi anotado lá do capítulo 2, que nós lemos de Mardoqueu. Já tinha 5 anos, em média. Porém, agora o rei perde o sono, sabe por quê? Porque era agora o momento de Deus entregar a bênção para Mardoqueu. Aleluia, entenda uma coisa, pode estar se passando os anos, mas a hora de Deus na tua vida vai chegar. Entenda, permaneça no mesmo lugar, permaneça na porta do rei. E o rei manda ler as crônicas, e quando leu que o Mardoqueu, há tantos anos atrás, tinha livrado o rei de ser morto. Aí o rei pergunta: e o que nós fizemos para Mardoqueu? Ô rei, nós não fizemos nada para ele não. Aí, meu querido, entenda uma coisa, o rei então guarda aquilo na sua cabeça, e vem chegando Amã, e Amã vem chegando todo feliz pelo banquete com a rainha. E quando ele está chegando ali, ele está assim, o rei pergunta a ele: ei Amã, nós temos que honrar, aleluia. Entrando Amã, o rei disse: o que fará o homem o que se fará o homem cuja honra o rei se agrada? Então Amã disse no seu coração: de quem se agradará o rei para lhe fazer honra mais do que a mim? Pelo que disse Amã o rei: quanto ao homem de cuja honra o rei se agrada, traga-se a veste real de que o rei se costuma vestir, monte também no cavalo em que o rei costuma andar, montado, ponha-lhe a coroa real na sua cabeça, entregue-lhe a veste, o cavalo é a mão de um dos príncipes dos
reis, dos maiorais, aleluias, dos senhores. Vista-se daquele homem com honra, cujo erro o rei se agrada, e leva no cavalo pelas ruas da cidade, e apregou diante do povo: assim se fará o homem cuja o rei se agrada. Entenda, Amã, quando ele ouve o rei perguntar: o que nós vamos honrar um homem aí, o que nós devemos fazer? Amã pensou assim: ei, esse homem deve ser eu, então faz isso, rei, coloca veste, coloca ele no cavalo real e manda um dos príncipes puxar. Porém, Amã caiu do cavalo, irmão, porque este homem não era ele, era Mardoqueu. Aleluia. A Bíblia vai dizer então que Amã teve que pegar as vestes reais, pôr em Mardoqueu, pegar o cavalo real, pôr Mardoqueu em cima, pegar nas rédeas do cavalo e sair gritando: este homem é o rei, este homem é o homem que o rei se agrada, este homem é o homem que Deus, aleluia, se agrada. Aleluia, entenda. Ei, os inimigos vão ter que gritar o seu nome e dizer: verdadeiramente Deus é na vida dele, verdadeiramente Deus é na vida desta igreja. Amã teve, irmão, que gritar o nome de Mardoqueu. Aleluias. Porque Mardoqueu não saía da porta do rei. A mesma porta que não te honrou, ela vai abrir para te honrar no momento certo. Aleluias. O texto vai dizer então que quando Amã, ele vai para o jantar real, o banquete real, o texto vai dizer que Esther revela todo o plano de Amã para acabar com o povo judeu, e ele fala: eu sou judeu, é o meu povo. Aí o rei levanta, aleluias, e destrói Amã. O rei levanta do trono e disse: como tu é capaz disso? A Bíblia então vai dizer, irmão, aleluias, que Amã, ele é condenado na forca que ele fez para Mardoqueu. A Bíblia vai dizer, eu vou encerrar porque o tempo terminou, mas a Bíblia vai dizer que então o decreto que Amã tinha feito para destruir o judeu, agora Mardoqueu e Esther, com a autoridade do rei, faz um novo decreto para os judeus lutar contra os seus inimigos. Ei, Amã tinha um anel no dedo, tinha sua casa, agora, ei, o rei tirou o dedo, aleluia, do dedo do inimigo, a autoridade, e deu para Mardoqueu e para Esther. Aleluia, entenda uma coisa: Deus tirou o anel, aleluia, a autoridade do inimigo e colocou a autoridade na tua mão. Agora o inimigo não tem poder contra a tua vida, agora o inimigo não tem poder contra a tua casa, porque agora Amã foi desbaratado, Amã foi destruído, e Mardoqueu agora é o segundo do reino, irmão. Mardoqueu agora é levantado, porque ele ficou na porta do rei, a mesma porta que às vezes não se abriu no momento que Mardoqueu esperava, mas o momento de Deus vem na hora que Deus tem preparado para a sua vida, aleluia, no momento mais importante que você vai precisar. Coloque-se de pé. Aleluia. Senhor nosso Deus, nesta noite, ó Deus, venha fazer a tua igreja refletir nesta palavra que foi pregada. Que o teu Espírito Santo, Senhor, possa abençoar a vida de cada irmão nesta noite. Por mais que os tempos sejam difíceis, mas que o teu Espírito Santo, meu Pai, esteja com a tua igreja, e que eles não saiam da porta do rei, porque a vitória vai chegar no tempo pré-estabelecido, no tempo determinado para o rei. Levanta a mãozinha para o alto nesta noite, recebe nesta noite a autoridade de Deus na tua vida, recebe na tua casa, na tua família, aleluia, recebe a bênção de Deus na tua vida nesta noite, em nome do Senhor Jesus, amém.